Do Olavo de Carvalho, liberdades individuais. Já me inscrevi, já deixei o like e vamos ver o que é que o Olavão tem a nos ensinar. Clama-se aos... Olavo, você sempre foi... Cara, tudo que eu já assisti do Olavo de Carvalho, sobre a casa dele, sobre o lugar onde ele morava, o estilo de vida dele, eu acho muito massa, velho. Gosto de sobrevivencialismo, eu acho legal. Um grande defensor do indivíduo e das liberdades individuais. E hoje alega-se, clama-se aos quatro ventos que nunca antes na história deste mundo o indivíduo foi tão livre e as liberdades... Vou aumentar um pouquinho o volume para vocês, tá? Então, a liberdade individual tão disseminada, é verdade? Isso corresponde exatamente ao que acontece? Bom, isso deve ser trecho de um documentário. Eu não sei se isso aqui é do Jardim das Aflições. Tem como em muitos outros. Botei mais uns graus aqui porque tá meio baixo. Se ficar baixo, vocês me avisem que eu coloco mais alguns decibéis. Existe uma confusão imensa entre o aspecto normativo da sociedade e a realidade social. Se você olhar a história só pelo ponto de vista da evolução das leis, da evolução do direito, você vai dizer exatamente isso, porque há uma série de leis para garantir liberdade de expressão, liberdade disso, liberdade daquilo, leis que antes não existiam, evidentemente. Porém, você não pode esquecer que tudo aquilo que é normativo não expressa a realidade, mas expressa um ideal apenas. Isso é verdade. Se o Código Penal, por exemplo, não fosse normativo, não precisaria existir Código Penal, porque simplesmente não haveria crimes. Se a sociedade fosse igual àquilo que o Código Penal descreve, simplesmente os crimes não existiriam. O Código Penal existe precisamente porque a sociedade não é daquele jeito. Existe porque ele não é obedecido. E assim são todas as leis. As leis expressam um ideal que você quer atingir. Então, um valor a ser realizado e não a realidade do estado de coisas. Quando você olha a história social não por esse prisma jurídico, mas pelo prisma dos instrumentos de poder que estão à disposição do governante, você vê que os meios de restringir a liberdade hoje são infinitamente mais vastos do que qualquer tirano da humanidade poderia inventar. Rapaz, um vereador hoje em dia ele tem mais poder sobre a vida da população do que um rei há 500 anos, velho. Normativo, porque existem fenômenos que a gente acaba... Existem fenômenos jurídicos, por assim dizer. E os fenômenos jurídicos são normativos, são sobre normas. Mas significa que as pessoas podem não segui-los. É diferente dos descritivos, como, por exemplo, a lei da gravidade. Ela descreve uma coisa acerca da realidade que não tem como desobedecer. Ou as leis da física, por exemplo, não tem como a gente desobedecer essas leis. Agora, o normativo, você pode desobedecer. Inclusive, o pessoal fica debatendo, às vezes, como se ética de propriedade privada ou se a ética argumentativa hobbesiana fossem erradas porque não são descritivos, porque podem ser desobedecidas e tal, mas não faz sentido, é outro tipo de debate. Por exemplo, nós estamos conversando aqui, o FBI pode estar a 2 quilômetros gravando a nossa conversa, e você não vai nem saber. Eles podem grampear o seu telefone, podem hackear o seu computador, podem violar a sua correspondência, podem fazer o que quiser. Então, quer dizer, o Estado tem meios de ação hoje que lhe dão o domínio total sobre a vida dos indivíduos. E eu faço um adendo aqui, que eu não sei se ele vai falar isso, mas só o fato do Estado poder fazer, digamos que ele nem faz, mas só o fato dele poder fazer já é um autoritarismo absurdo. É isso que as pessoas que defendem o Estado mínimo, ou que brigam por um Estado mínimo, não conseguem compreender. Uma coisa é o Estado deixar de ter aquele poder sobre você. Outra coisa é o Estado te dar permissão para fazer alguma coisa. Entende o que eu quero dizer? Imagine que seu pai, por exemplo. O fato de seu pai lhe deixar sair para uma festa à noite, tarde da noite, não significa que o poder dele sobre você foi diminuído. O poder dele seria diminuído se acontecesse alguma coisa para que ele não pudesse mais te proibir de sair à noite para as festas, por exemplo.
coisa que ele nunca teve antes. Você imagina, por exemplo, às vezes na imagem vulgar, que é feita sobretudo com base na história jurídica, né? Então as pessoas imaginam, não, na Idade Média os camaradas viviam sob a tirania do Papa, etc, etc. Eu digo, muito bem, você imagina o Papa, no ano 1300, né, baixar um decreto, e quanto tempo esse decreto levava para chegar, por exemplo, sei lá, na Inglaterra? Não é isso? Meses. O emissário tinha que ir a cavalo, né? E no caminho ele podia ser assaltado, os inimigos podiam acabar com ele, e quando chegasse lá, bom, como é que o Papa ia ter o feedback se o decreto está sendo obedecido ou não? É outro problema. Portanto, você não tinha meios materiais de controle que apareceram muito depois. Então, quando você se enche de meios materiais de controle, você está tecnologicamente assegurado de que as pessoas vão fazer tudo o que você quer, você pode aí promulgar uma série de leis que asseguram liberdades a elas, porque isso não vai afetar o seu poder de maneira alguma. Os legisladores e governantes estão agindo o tempo todo. Tá certo? E para você parar um processo que eles desencadearam, leva um tempo, desgraçado. Por exemplo, projeto de lei. Estão aprendendo projeto de lei todo dia. Agora, como é que você vai fazer mobilizar a massa para ela se opor a um projeto de lei? Quanto tempo leva? Não tem como. Quanto tempo leva a discussão no parlamento e quanto tempo leva uma mobilização de 2 milhões, 3 milhões de pessoas? Isso é Então, isso fogo quer mesmo. dizer que o povo está sempre em desvantagem nesse A assimetria de poder é absurda, tá ligado? A gente pode dormir e amanhã ter 10 leis novas que a gente nem sabe sobre práticas que a gente tem no nosso cotidiano que se tornaram crimes para o Estado. Só que para você conseguir combater essa lei, você propor uma mudança, você mostrar que é injusto e tal, mano, é um tempo absurdo, tá ligado? É um gasto de energia muito grande. É por isso que eu digo, antes de tentar acabar com o Estado, é muito mais importante usar sua energia de forma mais eficiente para buscar coisas que vão maximizar a tua felicidade, a tua qualidade de vida, coisas que são boas para você, com um gasto de energia menor, tá ligado? Conseguiu bloquear? Bloquear o quê? Por isso que eu digo, a norma é a seguinte: todo poder emana do povo e contra ele será exercido. Quer dizer, você cria o monstro e em seguida é ele que manda. E para você interferir no processo é muito difícil. E, substantivamente, o que é um direito? O direito é uma obrigação que alguém tem para com você. Se você Se for um direito positivo, sim. Se for um direito positivo, que é realmente. Porque existem os direitos negativos e os positivos. Os direitos negativos são os direitos de algo não acontecer com você. Como, por exemplo, não ser roubado, não ser agredido, não ser violado. Enquanto isso, os direitos positivos são obrigações que outras pessoas têm com você. E que você tem com outras pessoas. Então você tem que pagar para outra pessoa usar o SUS, você tem que pagar para outra pessoa ter estrada, você tem que pagar para outra pessoa ter Bolsa Família, etc, etc, etc. Viu uma coisa ou outra, Adriano? Se disser, por exemplo, as crianças têm o direito de ser alimentadas, isso quer dizer que alguém tem a obrigação de alimentá-las. Se disser assim, as crianças têm o direito à alimentação, mas ninguém tem a obrigação de alimentá-las, as crianças vão morrer de fome. Então, como a Simone Weil que dizia isso, a substância do direito é a obrigação do terceiro. O direito não é nada fora disso, né? Inclusive, isso aqui está correto. Inclusive, se você for levar para os direitos negativos, ainda é uma obrigação da pessoa não cometer algo contra você. Tá ligado? Essa é a diferença entre o direito positivo e o direito negativo. E qual a diferença disso para dever? Não, um é o dever que as pessoas têm de não fazerem alguma coisa com você. Seriam os negativos, que é o que os libertários acreditam. Em contrapartida, tem os direitos positivos. Então, isso quer dizer que quando você está ampliando direitos, você está ampliando obrigações, e essas obrigações terão que ser impostas. Então, para impor essas obrigações, você vai precisar de mais funcionários, novas delegacias, novos tribunais especializados, novas multas, E aí o Estado vai continuar crescendo, 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 crescendo. Cada direito nominal que você coloca no papel corresponde, vamos dizer, a um crescimento extraordinário do poder do Estado. Qualquer direito que seja promulgado, o poder do Estado cresce muito mais. Não, existe o positivismo
e direito positivo. São duas coisas diferentes, tá ligado? O direito positivo, ele pode ser positivado ou não. E o direito negativo pode ser positivado ou não. Do que os direitos do suposto beneficiário do direito. É isso, Mihawk. E é assim que a coisa vai. O Estado vai crescendo, 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 sob o pretexto de estar ampliando direitos e liberdade. E, de certo modo, esse é um processo inevitável. Toda a história vai na direção do controle estatal cada vez maior, né? O Bertrand Juvenel demonstrou isso no livro Do Poder, História Natural do Seu Crescimento. Eu acho a tese dele é absolutamente irrefutável. Quer dizer, aconteça o que acontecer, o poder do Estado na modernidade sempre cresce. Por esse Foda, velho. O velho era based. meio ou por O velho era completamente baseado